esse filtro do espiral para espiralar toda essa energia. Bom dia, César. Bom dia, Pila. Hoje nós estamos no nosso terceiro encontro para o treinamento. Bom dia, Natália, Luz Camila, Elisa. Bom dia. Bom dia, Instagram, Grace. Muito bem, Eveline, sejam bem-vindos. Bom dia. E nós estamos no nosso trabalho de treinamento da inteligência do branco. Então, enquanto vocês vão chamando aí os amigos, manda aquele convite para os amigos, para eles lembrarem que já estamos aqui. Nós vamos aqui contextualizar esse momento. Nós trabalhamos com a cosmologia energética, que é o estudo que parte das heranças energéticas recebidas durante o processo gestacional. Então, nós partimos do ponto de vista que o eu, a alma, é uma consciência que veio de um plano sutil e que escolheu a família. Quando ela escolhe a sua família, essa família tem, então, a função, primeiro, de construir o seu veículo energético. Porque a alma não pode manifestar aqui, porque ela precisa de um veículo energético, exatamente. E a partir desse momento que a alma escolhe a família, então vamos ver aqui os nossos desenhos aqui para lembrar, a alma é uma consciência, a alma é o eu sou, é a vida. Os pais não fazem a alma. Os pais não têm capacidade de fazer a alma. A alma veio do grande vácuo quântico, de onde veio todos os eus, veio do campo de Deus, o vácuo grande, quântico, o grande mistério. Esse é o eu sou. Então, quando você fala eu sou, esse é o eu sou. Esse eu sou, quando desprende desse mar de possibilidades, ele vai se individualizar, porque um eu essência é uma parte da essência divina. Então é justo você dizer que você é parte de Deus, que você é parte dessa essência divina. E como essa essência precisa vivenciar as coisas aqui na terceira dimensão, ela precisa de um veículo. Então é justo dizer que eu sou filha do Pai Céu. E eu preciso de uma corrente para estar aqui, ó, conectada aqui na Terra. Então que alguém construa o meu veículo, para que eu seja o motorista do meu veículo, para que eu possa conduzir o meu veículo, eu vou então escolher a família. Eu escolho a família não só pelo pai e pela mãe, mas também pela linhagem ancestral que está conectado a essa família. Aqui, essa linhagem são filhos da Mãe Terra. Então, eu sou filha do Pai Céu, vim do grande mistério e ao grande mistério vou retornar. E vou levar daqui da Terra o quê? Eu vou levar a minha experiência, a minha vivência, o que eu fiz com as escolhas que eu fiz na Terra. E a partir disso também eu vou deixar aqui na Terra o meu legado frente a essa linhagem ancestral. Então, a linhagem ancestral, aqui nós fizemos aqui, olha, os pais. Do lado direito do nosso corpo, segundo a cosmologia energética, que é esse estudo que estuda a formação, a estruturação e o desenvolvimento do indivíduo no seu processo intrauterino, ou seja, as bagagens iniciais que esse indivíduo absorveu. O lado direito do corpo vai ser, então, influenciado pelas heranças maternas. E o lado esquerdo do corpo vai ser influenciado pela herança paterna. E a tua cabeça, que é o dourado aqui, deve ser guiada pela essência divina, que é o eu sou. Então, aqui começa a nossa trindade, né? A trindade é o eu sou no comando
do lado feminino e masculino, que é o equilíbrio do eu com os gêneros, ou seja, o gênero feminino e o gênero masculino dentro de mim, aqui na minha herança, que tem a minha mãe e o meu pai. A minha mãe tem mãe e pai, o meu pai tem a mãe e o pai. E aqui nós temos de celeste, segundo a cosmologia, é a cor que rege o feminino, a maternidade, a mãe. E o marrom, o masculino, que rege a paternidade, o lugar, o espaço masculino, né? Então, essas duas frequências de energia aqui devem ser comandadas por nós. E aqui atrás eu tenho uma linhagem, que é uma linhagem, a minha linhagem. E se eu computar a linhagem aqui, ó, vão multiplicando, certo? A cada meus 2 vezes 2 eu tenho 4, que são os meus avós. Depois 4 vezes 4. Depois 4 vezes 2, 8, que são os meus bisavós, 16, meus tataravós, 32, 64. E aqui a gente fez numa perspectiva uma linhagem de 20 gerações, ou seja, essas mais 16, dando um total de 1.048.000 pessoas, 48.576 pessoas atrás da gente, pensando aqui em 20 gerações antes da gente. E 20 gerações é uma estimativa básica de 500 anos. Ou seja, 500 anos de história que eu estou trazendo aqui. E o que pode ter acontecido com esse grupo de 1 milhão de pessoas que estão aqui atrás de mim? Olha que força é isso, né? Então, nós estamos para justamente reconhecer essa ancestralidade. E que essa linhagem, ela faz parte, o quê? Da Mãe Terra. Ela faz parte dos filhos da Mãe Terra. Então, eu estou aqui e hoje esse lugar que eu ocupo chama-se Ponta de Lança. Então, é por isso que a minha tentativa de fazer esse desenho aqui virá uma ponta de lança para ficar aqui mais didático, para você entender qual que é o seu papel. O que é a ponta de lança, gente? A ponta de lança, ela pode dar a direção para tudo isso, ó. A direção, ou seja, qual que é a direção que você vai tomar, quais são as escolhas que você vai fazer no decorrer da sua existência aqui. E a partir disso você tem mais uma escolha, então, ou seja, vai dividindo, né? Faz parte da geometria sagrada, 1 se transformar em 2, ó. 1 se transformou em 2. E você, então, tem a escolha. De que é a escolha? Você tem uma escolha sagrada. Você, como ponta de lança, você pode escolher transcender toda a herança ou você pode escolher repetir toda a herança. Ou seja, a sua pegada aqui ser uma repetência. Essa repetência no nível consciente, inconsciente, né? No nível só do saber. Quando você repete, você então está inconsciente dentro desse processo e automaticamente você vai gerar ônus. Ônus para quem? Ônus para essa galera toda que veio atrás aqui e para quem vem depois de você. Mas se você resolve transcender essa história, e você só pode transcender tomando consciência, assumindo o seu papel. E se você faz isso, então você vai construir bônus. Bônus para quem? Bônus para quem veio antes de você, para você e para os que vêm depois de você e depois para o mundo. Então, tudo aí depende do que você vai fazer. Você vai entrar em entropia e espiralar toda essa energia para baixo e ser o refém disso, neutralizar a tua vida, limitar a tua vida em consequência de, ou você vai elevar e transcender isso a outros níveis. Olha que delícia isso. Então, esse é o primeiro passo para o nosso entendimento dessa dinâmica. E dentro dessa dinâmica aqui, ó, que é nos filtros da cabeça, nós estamos trabalhando o nosso segundo vácuo, que é a segunda inteligência. E essa segunda inteligência do branco, ela está associada ao azul e ao rosa. Quando a gente estudou aqui, ó, os núcleos de inteligência, no núcleo QM de inteligência multiversal,
é a nossa capacidade de lidar com o ar, que são as ideias. Então, nós estamos trabalhando não só o branco, mas a referência do branco como um todo. E hoje, no terceiro dia do nosso treinamento, nós vamos avançar um pouco mais. Ontem, nós fizemos já uma meditação, chamamos os elefantes, e eu deixei já um comando para vocês aqui para o treinamento, para quem se atreveu a fazer o treinamento. E para quem se atreveu a fazer o treinamento, né, a mudar o ângulo de movimento, eu pedi que fizesse, então, a sua árvore genealógica, que fosse desenhado o grupinho até 64. Ou seja, aqui estão até 16, aqui nós temos 16, você vai fazer mais uma linha aqui que é 32 e mais uma linha que é 64. Ou seja, você e 64, que são as linhagens que você vai desenhar como bonequinhos assim e representar. As outras, até dar as 20 gerações que nós estamos aqui trabalhando, você vai fazer como uma base assim, ó, para que eles tenham o lugar deles, mas não precisam ser representados como um bonequinho, mas que serão representados dentro da linhagem energética, ok? Bom, então hoje nós vamos dar mais um passo nesse treinamento, que é o treinamento onde vamos abrir aqui, ó, nosso jogo das realidades, e eu vou ler para vocês o poder do branco, da inteligência do branco. Gostaria da gente alinhar com um pouco disso daqui e com o que significa isso. Ó. Então, nós vamos trabalhar aqui a inteligência do branco. Então, olha o valor do nosso treinamento de hoje, honrar. Honrar. Eu vou ler e a gente vai fazer meditação sobre esse ponto para o treinamento. Palavras-chave: herança ancestral, a moral, a paz, o amor universal e a confraternização. Você não está sozinho. Existe uma rede que antecede. Você não está sozinho. Existe uma rede que antecede e aposta no seu aperfeiçoamento. Sinta a honra em ser quem você é, sua luz divina, e deixe fluir a bondade naturalmente. Seja bom com você e seja bom para o outro. Manifeste o amor na relação com o mundo. Manifeste o amor na relação consigo e na relação com todos ao redor de você. Sinta a generosidade viva e constante. Seja justo e piedoso. Primeiro consigo, depois com o outro. Sinta a sua importância na história. Sim, você é importante. E receba a força dos seus ancestrais. Sinta-se honrado para usar sua herança com sabedoria. Isso trará dignidade frente aos que vieram antes e aos que virão depois. Atenção! Fique atento à discriminação, à censura e outras atitudes que geram limitações e medo de desenvolver-se, como a distorção de realidades e as mentiras, que podem deixá-lo inconstante, indiferente, vaidoso, fanático e dono da verdade. Sua generosidade pode curar muitos corações desamparados, mas a falta dela pode destruir as pessoas que você mais ama e necessita ter por perto. Então aí vem a dinâmica. Escreva, conte a sua história, aprenda com ela
Isso vai ajudar você a canalizar a energia criativa e imaginativa através da aprendizagem sábia do fato ocorrido. Vai ser na nossa dinâmica de hoje. Reflita. Estou fazendo críticas e julgamentos tanto a mim quanto aos outros? Também me sinto julgada por mim, pelos outros? Tenho sido perfeccionista e rígido na relação comigo e com os outros? Tenho me culpado? Tenho culpado alguém? Tenho me autopunido? Tenho vingado de alguém? Lembre-se, não coloque normas segundo seus próprios interesses para se julgar ou eliminar quem se oponha. Eu sou parte de tudo que existe. Eu sou Deus. Eu sou parte de tudo que existe. Eu sou Deus. Eu sou parte de tudo que existe. Eu sou Deus. Eu sou parte de tudo que existe. Eu sou Deus. Esse é um mantra. Então, hoje nós vamos trabalhar, dentro desse aspecto, esses aspectos tão fortes da ancestralidade, que é forte, sabe? Que são os elementos do branco, que acabam gerando o sentimento de julgamento. Quando a gente olha para trás, para aqueles que vieram antes da gente, e a gente começa, então, a julgar. Fez bem, fez mal, fez ruim, que vergonha que eu tenho dessas pessoas, sabe? Todos esses sentimentos, tudo isso que veio atrás, ele tem a ver com esse aspecto enorme que nós trazemos na nossa vida. E quando nós estamos trabalhando aqui o branco, então nós, para poder atingir uma alta frequência do branco, só para atingir uma alta frequência do branco, nós precisamos de dar um salto. E daí, sair desse lugar é o primeiro ponto. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, eu critico, eu tenho medo de ser criticado? É porque critica o outro. Eu tenho medo de ser julgado? É porque eu julgo o outro. Então, se a gente olhar aqui, olha, fique atento à discriminação. Então, primeira coisa, branco. Então, nós estamos falando da inteligência do branco. Olha só, para trabalhar esse poder. O quanto que eu discrimino? Quanto que eu discrimino a minha família, aqueles que vieram antes? Como é que a discriminação está atuando na minha vida? Porque a palavra de honra do nosso treinamento hoje é honra. A palavra de honra é honra. Então, o que a gente vai refletir sobre isso? Então, quando eu estou julgando, estou punindo, estou culpando, então o que eu estou fazendo? Que tipo de honra é essa? O que é honra? Vamos dar uma alinhada nesse conceito. Porque um dos julgamentos que está escrito lá, né? Que Deus teria dito, honrai pai e mãe. E durante algum tempo, ele foi tido dentro de um conceito assim, você honrar o pai e mãe, você não pode, você tem que respeitar eles, você tem que respeitar com temor, né? Você tem que respeitar eles, senão você vai ser punido, vai ser castigado. Então você tem que respeitar, você tem que fazer o que eles estão mandando. Não, gente, isso não é honrar. Então, assim, essa visão judaico-cristã de honrar, não pode respeitar, tem que fazer o que os pais mandarem, não, está totalmente avesso a esse código de comportamento espiritual que a gente está trazendo aqui. Então, nós vamos trazer nesse conceito, que é um conceito muito mais xamânico, muito mais espiritualista, no sentido de honrar aquele lugar que você está ocupando dentro de uma linhagem. E eu honro quando eu faço melhor. Honrar não é obedecer. Honrar não é obedecer. Honrar não é você obedecer os pais. Porque quando é assim, se você acredita que honrar é obedecer, você teve os pais que passaram fome. Então você fala, eu vou honrar os meus pais passando fome também.
Ah, meus pais foram miseráveis ou viveram relações frustradas no casamento. Eu vi meu pai e minha mãe se dando bem. Então eu vou honrar meu pai e minha mãe me dando mal no relacionamento. Certo? Isso não é honrar, isso é repetir. Então, dentro do conceito que a gente trouxe aqui, você vai fazer o quê? Você está repetindo. Se você repetir, você está aqui para baixo. Repetir. Honrar dentro de um conceito xamânico e uma visão espiritualista, ou seja, dentro de uma cosmovisão, honrar é você dar um salto. Honrar é você dar um salto. Honrar é você pegar o nome daquela linhagem ali e dar o salto. Ó, isso é honrar. Eu dei o salto. Não é honrar na pobreza. Isso daqui é um equívoco, gente. Isso veio junto com uma educação doutrinária. Ou seja, o que é uma educação doutrinária? Que não permite você ser, certo? Você tem que obedecer. Você não pode ser, tem que obedecer. Se você tem que obedecer, pronto, você caiu aqui na repetição, ó. O seu caminho é dar voltas e cair. O seu caminho é dar voltas e cair novamente. Então, quando você assume o poder de honrar e escolhe o caminho, olha, um caminho onde você pega tudo ali e transcende. E transcender não tem a ver sozinho, sabe? Do tipo assim, não quero saber do meu pai e da minha mãe, não quero saber deles. Eu vou para um ashram, rapar a cabeça, mudar de nome, eu vou ter uma família planetária, essa família de família constituída não serve para mim, e eu vou construir uma nova família, essa vai ser minha família. Então, do nosso entendimento, você já deu o primeiro passo, você desonrou. Por quê, irmãozinho? Porque qualquer ashram que você for, mesmo você raspando a sua cabeça, mesmo você mudando o teu nome, mesmo você fazendo qualquer coisa que seja, o teu DNA, não mudou o teu DNA? Todo o teu DNA, a sua formação, a sua história, o seu campo morfogenético, a sua ligação está para além daquilo. Você continua conectado a todos eles, quer queira ou não. Encadernou aqui? Encarnou aqui? Você encarnou nesse lugar dessa família? Então, amor, aqui você já está com a sua história, já começou a ser escrita. Lembra que o branco, eu tenho esse personagem aqui pro branco, ó. Olha o personagem pro branco. Ou seja, você com o branco em alta esfera, a energia vibrando em alta frequência, é o quê? É você com amor incondicional. Honrado, ser uma pessoa honrada, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa digna, ser uma pessoa verdadeira, corajosa. Olha que cada coisa com amor incondicional, capaz de perdoar e de agradecer. Isso é energia em alta frequência, porque você assumiu aqui seu dedinho de caneta, ó. Isso aqui é a ponta da caneta. Você assumiu sua história, ó. O que é isso aqui? É um livrinho. Ó, o livrinho com as suas histórias, as páginas da sua história, ó. Só que a história veio antes de você, o capacetinho dele aqui, ó. É para lembrar que a história veio antes, ó. Tem gente antes. Porém, eu sou a ponta de lança agora. Então, dá licença. Até agora, minha família escreveu isso. Ponto. Parágrafo. Eu agora escrevo isso. E diante de tudo que me aconteça na vida, tudo que me aconteça, eu tenho o direito a botar um ponto e começar um novo parágrafo. Tudo bem, o outro fez isso para me prejudicar. Ponto. Parágrafo. Porém, eu vou escrever a história da minha vida. Eu vou assinalar a história da minha vida. Eu vou assumir o meu lugar de ponta de lança. Então, para o nosso entendimento cosmológico, ou seja, dentro de uma cosmovisão, dentro de uma visão xamânica, qual que é o papel da honra? É quando eu pego tudo isso, assumo o meu lugar e falo, eu honro todos vocês. E a partir de agora, honrando todos vocês, eu dou sequência à história de vocês aqui e eu vou reescrever essa história, eu vou aprender com essa história, eu vou transformar essa história, eu vou transmutar essa história, eu vou regenerar essa história. Eu sou agente de transformação de tudo isso.
Você quer estar nesse lugar ou quer estar aqui? De cabeça para baixo, essa energia em baixa frequência. O que é energia em baixa frequência? É quando a energia está vibrando em baixa frequência. O que é a baixa frequência do branco? Mentira, crítica, perfeccionismo, julgamento, medo, dissimulação, negação, fuga, critério, discriminação, preconceito. Medo. Você está em baixa frequência. Ah, não quero nem saber, Max. Nossa, nem lembro da minha história, não quero nem saber da minha família, então falta de memória. Por isso que o nome dele é Memol. Certo? A história está aí. Por isso que uma das leis dentro da constelação sistêmica é a lei do pertencimento. É de você pertencer. Você vai ajustar aqui para pertencer à sua história. O que você vai pertencer aqui? Você vai pertencer a todo esse grupo que você está conectado aqui, ó. Você está pertencendo. E quando você aceita que você pertence, e você fala, bom, a partir de agora a história quem escreve sou eu, você está curando a todos. Então, eu gostaria que você, dentro do seu treinamento, eu pedi ontem que fizesse já, e quem está fazendo, batesse uma foto, colocasse para mim, colocasse no inbox, colocasse no story, me marcasse, para a gente saber, opa, já estou aqui com a minha lança. Certo? Nós pedimos 64. E aí, do lado do seu papelzinho, você vai colocar esses elementos que nós temos aqui. Se você tem já o oráculo aí da Max, você olha e olha todas as coisas do branco aí dentro, tá? Se você não tem, eu vou até bater uma foto para você poder trabalhar sobre o nosso conceito de honra. E o nosso conceito de honra, você vai trabalhar o seu nível de censura, discriminação, preconceito, limitação, medo, distorção da realidade, mentira, inconstância, indiferença, vaidoso, fanático e dono da verdade. O quanto que você está fazendo isso para você com relação a tudo. Ah, não, eu não quero saber daquela família, da minha família, porque ali tem um drogado. Ah, não, porque ali o outro casou com aquilo. Ou porque o outro pensa desse jeito. Ou porque o outro tem... Porque, assim, você pode ter o direito de manter relações diretas com quem você quiser. Mas as relações indiretas, elas acontecem pelo campo morfogenético. E se elas acontecem por um campo tão sensível, eu digo para você, é do seu coração, em alinhamento com tudo isso, que você vai conseguir. Como assim, Max? Eu tenho que trazer essas pessoas que eu não gosto para dentro da minha casa, da minha convivência? Não, eu não disse isso. Eu disse que você tem que aceitar, pertencer a essa linhagem e está no seu coração. E quando você pensa nessa pessoa e quando você se conecta com ela, você dá o sagrado direito de ser o que é, de fazer as escolhas que fez, como você também pode fazer as suas escolhas, mas do seu coração não tenha exclusão, do seu coração não tenha falta de amor, do seu coração não tenha falta de tolerância, não tenha o fanatismo. Entende? Por isso que foi tão forte a coisa da eleição do Bolsonaro no Brasil, que foi uma coisa tão forte que para lá da política, né, que é a cor do preto, a gente falar do branco, o quanto que a divisão de ideias, sabe, ela pesou dentro da família. O quanto que foi pesado falar assim, nossa, mas eu não acredito que dentro da minha família tem alguém que vai votar nesse cara. Do mesmo jeito, a pessoa do outro lado fala, não acredito que dentro da minha família ele vai votar no bando de ladrão. Bom, aquilo que a gente viu aqui? A gente viu um show de imoralidade. A gente viu um show de desonestidade. A gente viu exatamente o processo de julgamento. Todo foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que eu vi logo no final do ano pessoas que não iam passar o Natal com a família porque eu não vou sentar na mesa com o mesmo pá. Cara, e esse cara na mesa é a sua família. E assim, isso foi uma coisa assim... Aqui, a Ciro enlouqueceu, gente. A Ciro, de vez em quando, inteligência artificial enlouquecendo aqui. Peraí. E isso foi um processo tão forte, vou botar o filtro aqui do
Isso, da família. Esse aqui que é o filtro da família. E esse foi um processo tão forte, que foi um processo que trancou as pessoas num lugar tão forte que nós passamos a fazer com os outros as mesmas coisas que, em termos de branco, era incabível, que era o julgamento, a discriminação. A Ingrid ela foi ensinada a negar alguns parentes pela escolha. Negar é excluir, e excluir é negativo. Entende? Então, e para mim, foi muito forte, porque eu passei 3 meses das eleições, tanto a primeira como a segunda, fazendo uma jornada na Europa. Entre essas jornadas, eu fui fazer o caminho de Maria Madalena, que é um caminho muito lindo, que começa lá no sul da França e vai até o Pico do Bucarache, lá em cima, 1000 quilômetros andando ali. Foi bem lindo. Mas, de novo, dizendo isso, que eu já disse algumas vezes e vou repetir, porque exatamente para falar a palavra honra, né, disso. Quando eu estava lá em Maguilone, que era mais ou menos no meio do caminho, e que eu entrei na comunicação ali da meditação com Maria Madalena, e ela ali me dizendo que eu não era digna de estar naquele lugar, porque eu tinha discriminação e preconceito no meu coração. Eu falei, nossa, onde está isso que eu não achei? E quando ela fala para mim, não, você discrimina o povo, né? O povo americano. Eu discriminava mesmo, achava eles aquele tanto de coisa. Mas automaticamente eu pensei que no Brasil, que estava aqui dentro da minha família mesmo, sabe? A minha família é dividida lá no grupo familiar, então tinha o grupo que estava comigo, assim, tipo, estava eu, minha filha, meu filho, minha nora, nós 4 de um lado, que não era a favor do PT, ou seja o que for, mas era assim, a favor da vida. E tinha aquele grupo do outro lado que era a favor do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia botar moral, porque ia tirar os ladrões do governo. E daquele ali começou a criar uma doença, assim, sabe? De uma certa forma, um peso enorme. E naquele momento, lá em Maguilone, que Maria Madalena vai e põe uma frase máxima dentro desse contexto aqui, muito forte, que para mim valeu para tudo. O nosso inimigo nos vence quando ele transforma o nosso coração no reflexo dele próprio. O nosso inimigo nos vence quando ele transforma o nosso coração no reflexo dele próprio. O nosso inimigo nos vence quando ele transforma o nosso coração no reflexo dele próprio. Sabe o que significa isso? Então vamos dizer que naquele momento, quando esse senhor, o Bolsonaro, fazia discriminação, julgamento, preconceito, tudo aquilo que ele falava sobre etnias, opções sexuais, pobre e tudo mais, as pessoas de bem estavam fazendo a mesma coisa com ele. Se, independente do que se julga, o elemento branco que estamos trabalhando é o julgamento, se independente do que se discrimina, o elemento branco que estamos trabalhando é discriminação, então as pessoas de bem, lutando pelo lado bom das coisas, pelos menos favorecidos, estavam imbuindo o seu coração exatamente do mesmo elemento vibracional. Preconceito contra o Senhor, julgamento, demérito, discriminação, até com as pessoas que haviam elegido aquela figura. E isso foi para dentro da família. Entende que coisa forte? Quando ela falou isso, eu saí debulhando em lágrimas. Eu chorei. Aquele dia de meditação foi assim, em lágrimas. Depois liguei para minha filha e falei, filha, que ela estava com dor na garganta, porque o pai estava lá, o pai tinha 20 anos que não votava, e foi lá renovar o título para votar no Bolsonaro. Então, 20 anos que ele não votava em presidente. E ela com dor na garganta, mas como? E para ela eu falei, nossa, não é nada disso. É muito além. É muito além. E assim, e aí nessa grande... Nossa, gente, a Siri, tá? Essa pausa que deu foi a Siri entrando aqui. Será que eles estão usando alguma palavra mágica aqui? Será que eu estou sendo rastreada por alguma coisa? Então, todos ficaram loucos. Então, na hora que, pegando todo esse contexto, falando de branco, como é que eu posso ser
branco, né? Como é que eu posso lidar com tantas situações de atrocidade, disso e daquilo, sem eu entrar no mesmo lugar do meu inimigo, sabe? Como dizia Mahatma Gandhi. Enquanto for olho por olho, dente por dente, vai ficar todo mundo cego. Enquanto a luta for nesse nível, a coisa vai ficar toda travada. O que será que Jesus quis dizer, o mestre quis dizer com quando o inimigo te der um tapa, você dê a outra face? Será que a outra face é para você levar porrada? Ou será que a outra face é para você olhar para o outro lado? Ter um outro olhar, ter um olhar diferente? Então, na construção de entender que tanto os seres de luz quanto os seres que fizeram a opção de não luz, todos nós pertencemos a um só sistema, e toda a energia criadora, toda a energia veio do Criador e da criatura, né? Toda a criatura veio do Criador. Todos os elementos estão interrelacionados, então eu vou entender que esse tipo de elemento que está aqui, que é diferente de mim, eu não sou melhor, porque aí vem o preconceito do branco também, né? O preconceito, eu sou melhor, a minha religião é melhor que a sua, o outro é melhor e tem doutorado, o outro não tem, o outro é branco, o outro é da família X, o outro é famoso, o outro não é. Tudo isso se chama discriminação. Eu não estou olhando direto, eu não mexo com ele, não, ele vem da família dele é ruim, a família dele é isso, a família dele é aquilo outro. Ou seja, tudo isso são julgamentos que antecedem toda a ideia. A ideia de você libertar todo esse ponto. Aí perguntar, Max, então como é que você lidou com isso? Como é que você vai lidar com toda essa situação onde oferece um universo de possibilidades entre tantos elementos com caráter distorcido, negativo, que negativam as outras pessoas, ou seja, que é a ação da luz e da sombra no mundo? Como é que você vai lidar com seres que estão fazendo esse papel? Quando eu começo a entender que tudo faz parte de um todo, tudo faz parte de um todo. Está todo ele conectado. E o que eu tenho que cuidar é do nível de frequência que vai vibrar a minha energia. Lembra? Tá relembrando aqui a física? A física quântica, tem aqui o desenho para relembrar, certo? Lembra quando a gente falou aqui, ó, tudo é energia. Esse aqui é um exemplo do verde. Mas tudo é energia. Toda energia vibra. É uma lei da física. A vibração, tudo vibra. Só que ela pode vibrar em baixa frequência, ela vai dar um resultado no meio físico. Ou ela pode vibrar em alta frequência e ela vai dar um resultado diferente. Então, quando eu estou te chamando para o branco em alta frequência, eu estou te convidando para você ter paz. Sabe quando você pensa, eu quero paz, Max? Eu quero paz. Paz e amor, embora pode ser uma coisa riponga, né? Da época dos anos, o que é uma paz? Eu quero paz e amor, mas de boa, tá? Paz. 700 Hz dentro da escala, segundo David Hawkins, que ele mediu a escala em Hertz das emoções, e amor 500. Ou seja, são os dois elementos de alta vibração. Então, para você encontrar a iluminação, que é 1000 Hz, e você ser um cara iluminado, ser um cara iluminado é você estar na propriedade total da luz que você é aqui, ó. Nesse comando, em vez de você estar repetindo, você está manifestando a sua luz no aqui e agora, você precisa atingir uma alta frequência. Enquanto que a baixa frequência do branco, que foi o que aconteceu quando esse senhor entrou no movimento e as famílias começaram a julgar, ficar nervosas, um brigar com o outro, o que a baixa frequência criou? Discriminação, preconceito, julgamento, medo, insegurança, negatividade, distorção da realidade. Baixa frequência. Alta frequência. Então, esse é o nosso convite para a gente fazer na nossa meditação de hoje mais um passo para falar, opa, porque é desesperador. Você fala, Marco, mas não é desesperador olhar para o mundo e ver o que vê, que você vê? Sim, mas também eu estudei história. Você estudou? Você viu que na história desse planeta,
certo? Desse planeta, não vou falar de outros, mas desse planeta, porque existem muitos outros planetas, mas nós estamos aqui nessa caixinha ainda 3D, com a bênção do divino agora que saiu a tampinha da caixinha, essa pandemia, é a retirada da tampa, para esse planeta aí, para a quinta dimensão, para você começar a olhar além do seu umbigo. Claro, mas desde que esse mundo é mundo, é essa dualidade que faz parte desse mundo, e a dualidade faz parte do movimento. Lembra a primeira inteligência que é o preto? Primeiro, tudo escuro. Segundo, fit lux, se faça a luz. Vem o branco com o quê? Com a sua história. E daí, se você pegar todos os mestres espirituais, vai pegar desde o mestre Jesus, você vai pegar todos que vieram antes na Índia aqui, você vai ouvir os verdadeiros mestres falando sobre o quê? Amor incondicional. E para você poder atingir uma alta frequência e sair da baixa frequência, que é na baixa frequência aqui está o quê? A discriminação, o julgamento, a culpa, a vergonha. São as mais baixas frequências, porque é a ausência da sua luz. Sabe o que você fala assim? Ô Max, qual que é o que está aqui no meio? É 200 Hz. 200 Hz é quando a pessoa tem coragem de mudar. 220 Hz representa a energia da Mãe Terra. Ou seja, quando você abraça uma árvore, vai para a natureza, você já saiu da baixa frequência da raiva, do ódio, da culpa, do preconceito, julgamento, da apatia, tudo que está aqui para baixo, a depressão. Aí vem 220. Aí você fala, Max, eu quero dar um salto no meu caminho aqui, ó, para eu começar em alta frequência. Qual que é o número que você pode dar um salto aqui, que está aqui, por exemplo, a culpa, que é 30? Tanto você se culpar como culpar o outro, você se culpar como culpar seus pais, você está em 30 Hz. Olha que pobreza, meu irmão. Pode estar com o bolso cheio de dinheiro, mas você é um miserável. Porque é mal poder que tem energia. Vem para 350, sabe o que é 350 Hz, segundo o estudo de David Hawkins, que vocês podem depois investigar, que é magnífico? Aceitação. 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 Quando eu aceito para transcender. 350 Hz. Eu aceito. Eu tenho uma família de ladrão e puta. E quando eu quis voltar aqui em 20 gerações, foi para dizer que na tua linhagem provavelmente tenha mães, atrizes, meretrizes, artesãos, freiras, prostitutas, comerciantes, ladrões, bajuladores, traidores, soldados, religiosos, heróis, homossexuais, indígenas, escravos, loucos, torturadores. Todos devem fazer parte da sua linhagem. Então, quer saber? Está tudo aqui, então, dentro do seu DNA, na sua história. Por isso que o trabalho do havaiano que criou o Ho Oponopono fez tanto sucesso, porque o Ho Oponopono, o que é? Nada mais é do que eu sinto muito, eu te aceito, te perdoo, te agradeço e te amo. É dar o salto para uma frequência aqui atrás. Sinto muito, dê um salto para cá. Por isso que o Ho Oponopono é uma terapia tão fantástica, porque seu coração já começa a dar um salto de evolução. E nesse salto de evolução, o que ele faz? Eu sinto muito tudo que todos passaram antes de mim. Aceito. Sinto muito pelo que eles passaram. Sinto muito mesmo. E agradeço a oportunidade que eu tenho de estar fazendo agora o meu legado. Agora é minha vez. Eu sou a bola da vez. Eu vou construir meu legado. E para isso eu vou começar, então, limpando as feridas. Para eu poder honrar de verdade. E a honra ser, minha família era pobre, então eu vivo a riqueza com sabedoria. Não vou ser uma rica idiota que só usa o dinheiro para guardar para desgraça no futuro. A minha família foi desonesta, então eu vou honrar sendo honesto, escrevendo uma nova história a partir daqui. A minha família julgou, discriminou e fez mal, porque pode ter certeza que nas suas costas tem essa herança. E nós vamos começar com esse processo, sim. Eu aceito que vieram antes de mim, eu aceito que eu posso reescrever minha história. Eu aceito que eu sou a ponta de lança. Eu aceito que depende de mim. E para eu sair da baixa frequência, eu aceito que eu posso perdoar. Que eu posso ter empatia pela dor dos outros, por todos eles. E compartilhando com vocês,
esse sentimento de quando eu olho para tudo e vejo a história e falo, nossa, estamos num processo realmente de evolução. Porque o homem evoluiu muito tecnologicamente ao longo dos anos, mas muito pouco em coração. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo e temos pessoas que passam fome. Se estivéssemos evoluídos em coração, o que evoluímos em tecnologia, que estamos conectados com todo mundo, certamente não haveria fome no mundo. Teria educação para todos. Mas não. Evoluímos em tecnologia, mas não evoluímos em humanidade. E para evoluirmos em humanidade, precisamos dar o nosso passo. Em primeiro lugar, não é sentar e julgar o outro, discriminar o outro. Ok? Aceitação. Então, agora nós vamos fazer o nosso trabalho. Então, ó, próximo trabalho de hoje, do lado da sua árvore, que você já está investigando, você vai colocar a palavra honra, certo? E do lado, honrar que você quer, e aqui o seu desafio, aceitação. Eu aceito que eles vieram como bem, aceito a mim também como ponta de lança. A Vix pergunta, como saber se estamos aceitando com verdade ou cinismo? A linha é muito tênue. Não, senhora. Cinismo faz parte da baixa frequência e aceitação é na alta frequência. Aceitação é a 350 Hz, vamos colocar assim segundo o estudo de David. 350, ela está ao lado do perdão, que é 400. O cinismo está ao lado do sarcasmo e do julgamento, que está lá entre 50 e 70 Hz. Não é uma linha tênue. Tem muitas linhas de vibração até lá, entendeu? Tem muitas. E outra pessoa fala assim, só falar gratidão já basta? Não falar, é sentir, ó, a fala tá daqui, o sentimento tá aqui e a ação tá no umbigo. Então eu tenho que estar alinhado, certo? Vix, é isso aqui, ó. A missão é atingir isso, honra e aceitação. Então isso vai estar permeando a minha mente, isso tem que estar aqui na minha comunicação, isso tá aqui no meu coração, isso aqui nas minhas ações. Se alinhou? Eu aceitei de verdade, aceitei de verdade, aceitei de verdade, aceitei de verdade. Não tem dúvida, viu? Não tem dúvida. E quando perguntam para mim assim, nossa, Marcos, mas aí como é que você aceita o Senhor, né? Todos os senhores que fazem parte do mundo, porque numa pandemia tem senhores roubando em equipamentos, né? Não é só aqueles senhores, são muitos senhores, se fosse um, estava certo. Eu penso assim, eu penso que tudo faz parte de tudo faz parte do todo, e que todo faz parte de uma energia divina. Então eu crio uma metáfora para mim que é assim, né? Como se Deus fosse um ser, e tem alguns que é a parte de Deus, sabe? Que é o cu de Deus. Eu falo, nossa, esse é o cu de Deus, faz parte de Deus, mas é o excremento, né? A parte que sai ali. Então, ele tem um papel importante também no sistema, né? Porque, embora a palavra cu pode parecer meio esdrúxula, né? Se você come e você não admite que tem esse cu, essa sombra dentro de você, você não vai entrar em equilíbrio. Então, tudo faz parte. E aí, eu vou de novo, tomo o poder para mim. Ao invés de eu apontar, criticar, sofrer, destruir e ficar aqui no ódio, porque ele conseguiu fazer com que o meu coração entrasse nisso, o que eu faço? Eu faço. Eu aceito que existe de tudo e eu começo a colocar no meu universo ações. Eu faço com projetos educacionais, projetos sociais, atendendo pessoas, dando esse trabalho que eu estou fazendo aqui totalmente de doação. Se você seguir um por um, ele está completo um trabalho. Eu dou. Eu faço no meu vizinho, eu faço na minha família, eu faço na minha vida, eu faço no meu filho. Eu faço o que posso e o que está ao meu alcance. Eu faço. Faz também. Enche seu coração de fazer. Aí pronto. Você vai investigar a sua árvore, começar a colocar o que você sabe da árvore, é o trabalho 1, e agora você vai investigar também com o seu conceito de honra e o seu nível de aceitação. Então, o trabalho de hoje nós vamos nisso, tá? Dever de casa tá muito fácil, é só ver de novo a palestra aí que vai entender.
cu de Deus, tá bom? Pérolas da Max. Vai rir até amanhã. Então, vamos ver? Então, agora nós vamos fazer aqui a nossa meditação de hoje, que eu preparei aqui para vocês. Vamos lá, sentado, respirando. Nós vamos trabalhar com as dores e a aceitação. Hoje a palavra nossa, porque nós vamos aprender a honrar. Então, nós vamos trabalhar com aceitação. Feche os olhos. Mão esquerda na garganta, mão direita no coração. Vamos pensar em todos que vieram antes, todas as dores, todos os amores. Marcas, chagas, perebas, feridas e bexigas, purulentas e secas. Nosso corpo, meu corpo. Ancestralidade na pele. Respira e aceite. Ancestralidade do osso. Respire e aceite. Ancestralidade na pele. Ancestralidade do osso. Doída dos nervos, magoada na fibra, forte deusa Valência. Respire e aceite. A carne, a carne, doída dos nervos, magoada na fibra, forte deusa Valência. A carne, a carne, forte deusa Valência. A Respire e aceite que todos que vieram antes têm suas dores e mágoas. Todos que sofreram de todas as formas possíveis. Que você quer honrar através da transcendência e não da repetição.
Mas agora se conecte na aceitação. De aceitar de coração a dor, peso daqueles que vieram antes. Que você se aceita como ponta de lança para transcender, para honrar de forma evoluída todas as dores em amores, toda essa dor em cura, todos os conflitos em solução. Sinta. Sinta. Retornando com o coração cheio de aceitação, dando o primeiro passo para aceitar as dores e o peso dos seus antepassados, que você sente muito por tudo que eles passaram e que você aceita que é ponta de lança. Aceita que tem escolha. A escolha é entre repetir e transcender. Você aceita que você tem escolha. Escolha entre repetir e transcender. Você aceita que você tem escolha. Escolha entre repetir e transcender. Eu aceito ser ponta de lança. Axios. Cruza os seus braços. Eu aceito ser ponta de lança e manifestar minha excelência no mundo. Axios. Eu aceito ser ponta de lança e manifestar minha excelência no mundo. Axios. 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 Arro. Espero que vocês façam os comentários lá na sua página, porque agora já vão derrubar e eu vou desligar. Beijo e até amanhã às 12h08.